O recorte que nós vamos explorar hoje é o efeito ou a síndrome de Dunning-Kruger. Tá? É um nome novo, Dunning-Kruger, é um nome que vem dos dois psicólogos que cunharam esse conceito, tá? Que é o Justin Kruger e o David Dunning. Tá? É um nome novo para um fenômeno antigo, tá? Rigorosamente está se dando essa roupa de síndrome, de efeito, de etc., de uma coisa que já é mapeada há muito tempo. Tá? Mas vamos explicar isso. O que é o sentido? Qual a semântica do efeito Dunning-Kruger? O efeito Dunning-Kruger é um efeito da mais rasa abordagem, da mais rasa atitude intelectual, que é uma situação em que o ignorante sobre um certo domínio do saber, ele acha que sabe mais do que todo mundo, sabe mais do que os especialistas, sabe mais do que... Porque ele acha. Eu acho que sei tal coisa, então tal coisa é assim, porque eu acho. Ele pode não ter vivência no assunto, pode não ter demonstração do assunto, pode não ter argumento sobre o assunto, mas ele acha. É isso mesmo. O efeito Dunning-Kruger, tá? Pode perfeitamente ser tratado pelo seu substituto, que é o achismo, e que é a antiga falácia da ignorância. Eu acho que é porque eu estou achando. Sim, mas você sabe, tem algum elemento do tipo? Não, mas eu acho. Infelizmente isso é muito comum, gente. Isso é muito, muito comum. Tá? Isso é uma estrutura manjada. Afirmar a sua ignorância sobre algo como razão de ser, porque é. Por que é? Porque é. Eu acho. Vamos lembrar que o pai da racionalidade, o pai da filosofia no Ocidente, tá? Sócrates, propunha exatamente o oposto. Eu só sei que nada sei. Num sentido de dizer que a cada progressão do nosso conhecimento, mais a gente tem que se espantar com a nossa ignorância. Espantarmos-nos com a nossa ignorância, tá? É o sinônimo de uma atitude saudável. Puxa, eu não sabia. Olha lá, então tudo que eu achava vai entrando sucessivamente dentro de um processo de revisão de crença. Tá? Agora, se eu creio que eu sei tudo simplesmente porque eu creio que sei, é até um processo de hipnose, de uma auto-hipnose. Qual que é a disposição psicológica que está por detrás? A disposição propriamente psicológica que está por detrás é o bom, velho e manjado orgulho. Orgulho. O orgulho é diretamente ligado a uma problemática de comportamento com os outros. Como é que o que os outros vão fazer, o que os outros vão achar, como é que eu me comparo com os outros. Há uma insegurança de posicionamento perante a alteridade. E o orgulho é uma forma baixa de buscar um certo contentamento, um pequeno confortozinho psicológico por isso. Então eu me acho. Quando eu falo, eu acho que tal coisa é verdade, e é verdade porque eu acho que é, eu estou dizendo, em outras palavras, eu me acho melhor do que os outros. Eu me acho isso, aquilo, etc. É um orgulho. Da família do orgulho tem também a presunção. Sim? Então eu me presumo tal coisa, porque sou eu. É uma afirmação do eu. O orgulho é uma afirmação do eu, normalmente é um ego orgulhoso. Ele existe exatamente para afirmar um eu que está debilitado. E esse orgulho, o orgulho pode caminhar num certo patamar que a pessoa tem orgulho da sua miséria, tem orgulho da sua ignorância. O achismo, boa tarde, Josi. O achismo é isso. Eu tenho orgulho da minha própria ignorância. Então esse efeito do Dunning-Kruger, na realidade, é isso, é o orgulho da ignorância. Eu não tenho nenhum motivo objetivo para falar, mas eu desenvolvo essa perspectiva do orgulho. Então, nesse sentido psíquico, de qual afeto e afeto ruim está envolvido, a gente pode colocar nessa dimensão do orgulho. Orgulho, presunção, até uma forma de empáfia também está aí, porque é para tritagem. Se pensar na perspectiva propriamente cognitiva, um cognitivismo mais puro,
É um vício da idiotia. Idios, que é da onde vai derivar a palavra idiota. O idios é aquele que é fechado nele mesmo. Ele não tem um vínculo com objetividade com a realidade. Ele fecha nele, então aquilo que ele acha é, aquilo que ele percebe é. Ah, mas eu não tenho conhecimento de tal coisa, então eu acho isso. Se você não tem conhecimento de tal coisa, você não tem que achar nada, meu cara. Mas muito menos ainda achar, tá, que sobre aquela coisa o seu desconhecimento é a métrica do que está errado, ou que não existe, que isso, que etc. A atitude inteligente que refuta o achismo é a suspensão do juízo, tá? A suspensão do juízo. Tem coisas que a gente não sabe, normal, a maioria das coisas não sabe mesmo, então eu tenho que suspender o juízo ou emitir uma opinião, salientando sempre o caráter precário da opinião. Opinião é uma forma de uma conjectura. Ah, quem matou a madame? Deve ter sido o mordomo, deve ter sido o motorista, foi o vizinho. Isso é opinião. Opinião faz parte de uma manifestação até psíquica nossa, tá? Tem a ver com o nosso psiquismo, não com a nossa inteligência, tá? Mas é opinião, tem que ser colocada. A opinião pode até acertar, entendeu? Mas assim, é pelo chute. Mas não dá para você passar a afirmar com alguma sobriedade por isso. Ter opinião é fazer conjecturas. É uma conjectura leve, leviana, leve no sentido leviana, superficial. Não chega sequer a ser uma tese. Uma tese é uma conjectura mais elaborada. Você acha disso? Eu tenho uma tese. Já é um mínimo de reflexão. Mas agora o efeito do Dunning-Kruger é afirmar. O cara põe fervor. Uma característica do orgulho é o fervor. O cara mete um fervor na coisa, não sabe o que está falando. Entendeu? Mas ele está precisando se defender, está precisando ganhar um certo confortozinho psicológico. Gente, no ramo do direito, as pessoas afetadas por Dunning-Kruger, gente, é milhares. Os advogados pivetes, os advogados piás, chegam achando que são juristas. Está todo mundo errado. Só ele, que acabou de chegar, ele acha que sabe tudo. Sabe, sabe aquela história do adolescente dando opinião, sabe? Os adolescentes vão mandar. Porque eu já tive que chegar em advogado e falar, deixa eu contar uma coisa, carinha. No galinheiro, pinto é pinto, galo é galo. Eles têm um grande problema de trabalhar com isso. E essa insegurança do novo, do neófito, eles jogam nessa questão de uma afirmação orgulhosa e ficam fazendo o Dunning-Kruger. Ninguém sabe, só eles. Entendeu? Já viu o neófito em religião? O cara acaba de se converter para a religião e ele acha que sabe mais do que o Papa. É, isso mesmo, entendeu? Então tudo são efeitos do Dunning-Kruger. Aí você vai vendo um grau de imaturidade muito grande, uma imaturidade psíquica que obviamente vai ter efeitos na cognição. Nunca esqueça que a cognição, tá? A cognição só brota no seu sentido reto, razoavelmente equilibrado, dentro de uma estrutura afetiva razoavelmente equilibrada também. Não tem jeito, tá? É assim, uma parede tremeu, o resto do conjuntinho da obra vai tombando, né, gente? Não tem aí muito jeito. Então o efeito do Dunning-Kruger é um vício de falta de humildade, tá? Ver as coisas, o esforço de ver as coisas como elas são, tá? É uma questão de uma busca de humildade. Arrogar-se uma condição de estabelecer e criar as coisas por um critério subjetivo, tá? Incorre no orgulho, na empáfia, na questão da pretensão, etc. E no outro sentido, da deficiência, tem o vício da falsa modéstia. No vício da falsa modéstia, por exemplo, é o vício oposto, tá? Do Dunning-Kruger, que é aí o vício da síndrome do impostor. É o cara em que tem que achar que é menos. Ele sabe, mas ele passa a achar que não sabe. Ele tem a informação, ele sabe algo sobre algo, mas aí é um processo da insegurança.
Ambos são processos de insegurança. Tá? O Dunning-Kruger ou a falsa modéstia. Só que um dá vazão a essa insegurança de um jeito, tá? De extrapolar um orgulho, e o outro de se humilhar. Um fica acuado e o outro fica estúpido. É exato. Um se humilha e o outro se estupidifica. É difícil manter esse equilíbrio aí da humildade. Tá? Mas enfim, então a gente, se começar a mapear aí, a gente pratica Dunning-Kruger. Tá? Veja bem, separe, há um uso legítimo, especulativo das opiniões. Só que a opinião é o começo do novelo. Não é um problema você ter uma opinião provisória, uma opinião frágil. Ok, mas ela seja o começo do novelo de uma reflexão. Eu acho que é tal coisa. Desse acho que é tal coisa, você vai atritando com a realidade, vai vendo se ela subsiste, não subsiste. Ou quando você afirma, você fala, olha, eu tenho uma opinião. Você está mostrando que é uma coisa de caráter precário, mas o Dunning-Kruger, ele afirma, ele sabe, ele tem soluções, tal. Tem soluções para tudo, só que não resolve nada. Exato. Típica crise do Dunning-Kruger. Aí esse cara fica entre o analfabeto funcional, ou tantas vezes até como um analfabeto desfuncional. Tá? Eu arrisco fortemente, gente, que o analfabetismo funcional está em diminuição no Brasil. Eu, pessoalmente, nos meus contatos diretos aí, eu estou vendo uma redução dos analfabetos funcionais. Mas isso é péssimo. Eles estão diminuindo os funcionais porque eles estão se diluindo entre os desfuncionais. Tá? Na síndrome de Dunning-Kruger, o cara pode levar isso a um patamar de uma debilidade muito grande, que o cara pare de funcionar, ao ponto que ele entra num solipsismo. Ele se fecha, ele vive num mundo que é dele. Eu acho que o mundo isso, eu acho que o mundo aquilo. E por quê? Porque eu acho, eu sou. E aí ele cai no maior erro, é ele achar que ele cria um mundo. Ele se equipara a Deus. Quando você não tem humildade, você se equipara a Deus, você quer levar, não, é eu que estabeleço a verdade. Tá? Então, meus caros, muito obrigado.